E nós estamos de volta, entrando no ar mais uma live, bate-papo, uma série de bate-papo com os nossos pré-candidatos a prefeito e a prefeita de Viçosa nessas eleições de 2020, eleições que vivem um momento conturbado no seu calendário, até então oficializada a manutenção do calendário, mas com a pandemia tudo indica que será aí adiada para o mês de dezembro o nosso processo eleitoral. Já deixei abraços, mas volto a abraçar a vereadora Brenda Santonioni, que foi nossa primeira entrevistada, já aqui prestigiando esse momento. Um abraço ao Júlio lá da Câmara de Viçosa também, sempre conosco. Alô, alô, Reciclarte. Hoje, daqui a pouco, o bate-papo é com Luiz José de Arruda Alves, o Tilu. Já foi reiniciada, Dionísio. Estamos esperando vocês aqui, recebo pelo WhatsApp da equipe do Tilu. Devem entrar conosco aqui novamente e aproveitar para já agradecer a Loja Melódica, a Viçosa Beer, o Açougue São Geraldo, com a gente também a Artesania, Café Universitário e JM Importações, parceiros de primeira ordem nesse processo, dando prestígio para que a gente tenha esse bom momento. O Tilu chegou ao Senai, vou convidar, viu, Tilu, de uma vez, para a gente não correr o risco. Conosco também Robertinho, grande amigo Robertinho, deixar um abraço especial para e agora aguardando o Tilu Viçosa, já deu um aceno ali, vamos aguardá-lo para que a gente possa. Agora sim conosco, boa noite, Tilu, uma satisfação estar com você aqui pelas redes sociais, aqui pelo Instagram. Já registrei ao pessoal, montou um Instagram especialmente para este momento, não tinha ainda essa rede social, e aí a gente agradece, parabeniza pelo comprometimento com o nosso processo político. O Tilu que tem uma vasta entrada pelo processo político, mais uma vez aí coloca seu nome e sempre muito compromissado. Fica os parabéns, o nosso muito obrigado. Tilu, para nortear todos que estão nos acompanhando e até mesmo você, este bate-papo ele tem duração prevista de 1 hora e assim que acabar, quando tiver faltando uns 30 segundos, vai aparecer aí na sua tela que o tempo está se expirando. E assim nós vamos encerrar a nossa conversa. E somos apoiados, aqui temos parceiros da iniciativa privada que estão conosco nesse projeto, a JM Importações, o Café Universitário, também com a gente a Viçosa Beer, a Loja Melódica e a Artesania, dando o ar da graça, fazendo esse processo ficar mais democrático. Uma honra, uma satisfação, me ouve bem, tudo tranquilo. A gente já começa com boa noite, uma saudação e querendo saber quem é Luiz José de Arruda Alves, o carismático, o conhecido popular Tilu. Boa noite, Tilu. Boa noite, Geraldo. Boa noite o que nos acompanha nesse momento, nessa live. Eu gostaria, já, de te parabenizar por essa iniciativa muito importante para o momento que nós vamos passar esse ano nos períodos eleitorais. Parabéns, tá? E te agradeço por esse momento de estar com você. A satisfação é toda nossa e digamos que dou também a você os parabéns. E é fundamental a gente ter um momento de diálogo. As pessoas não podem mais votar no escuro, precisam saber identificar aqueles que de fato têm compromisso com a coisa pública, têm compromisso com a nossa cidade. E aí então iniciamos esse trabalho que tem tido um respaldo muito interessante da sociedade, as pessoas vêm cobrando. Estamos na nossa 8ª edição, você é o 8º pré-candidato a passar por aqui. Outros 2 chegaram a agendar, mas não participaram. No caso do João Josino, retirou sua pré-candidatura. O Sérgio Construtor ainda mantém pré-candidato, mas por questões pessoais
optou por não participar. E você, firmeza como sempre, aqui está conosco. Conte pra gente, meu caro, quem é o Tilu? Fale um pouco mais para os que estão nos acompanhando. Geraldo, eu sou nativo de Viçosa, nascido na comunidade Piúna, no qual quase todas as pessoas da comunidade Viçosa conhecem essa localidade. Lá eu fiquei até os 11 anos de idade, mas nesse período do meu nascimento até os 11 anos me aconteceu alguma coisa que vale a pena registrar a pessoa que nos acompanha. Não sei se você percebeu, eu tenho uma deficiência de voz, eu sou um deficiente de voz. Isso, com 1 ano e 8 meses, eu tive uma doença e fui operado e recebi uma cânula. 6 meses em Belo Horizonte, acompanhando meu tratamento, e fui salvo. A doença é uma doença rara que chama papilomas, que foi confundida com Krupp, e aí me deu essa deficiência por erros diagnósticos na época. Isso eu tinha uma idade de 1 ano. Lá em Belo Horizonte, e com 11 anos eu concluí o meu período de ensino fundamental lá na comunidade, no grupo da Piúna, e mudei para a cidade. Só que a vida nos trouxe assim, uma dificuldade muito grande. E meu pai, pobre, roça, aquele negócio tudo, aí eu vim estudar em Viçosa, ao mesmo tempo trabalhar. Vendi fruta na porta da igreja, com 14 anos de idade. Inaugurei o Mercado Santa Rita, com 17 anos de idade, assumi o posto Viçosa, no qual estou até hoje. Coincidentemente, esse mês eu estou completando 47 anos de atividade no posto Viçosa, e assim toquei a vida. Com mais, em 85, adquiri a Antártica em Viçosa, adquiri a Antártica em Ponte Nova, e mais tarde Ouro Preto, Raul Soares, Ubá e Visconde Rio Branco. Fiquei 23 anos na frente da Antártica, nas respectivas distribuidoras. E com a fusão Brahma Antártica Skol, criou a Ambev. Eu fiquei 3 anos na Ambev. E depois veio a reestruturação, e a Ambev se reestruturou e tirou os distribuidores, Antártica e Brahma, e alguns da Skol, mas são coisa compreensível. Na época foi transparente, não, tudo tranquilo. Hoje a minha atividade é no posto e minhas propriedades rurais. E continua a minha vida tocando a vida. Quero te registrar, Geraldo, sou casado há 45 anos, casei em 1975, 3 filhos criados, 7 netinhos, e toco a minha vida trabalhando. O meu xodó hoje são meus netos e a minha comunidade Viçosa. Se você perguntar por que o Tilu na política, isso é uma história antiga. Eu fui admitido no Lions em 1985 e estou até hoje, portanto, 35 anos de Lions, e fui presidente da Associação Comercial 1991-92,
fui reeleito presidente da Associação Comercial 97, 98, e fui candidato em 2000, 2004. Em 1996, participei da eleição via Antônio Scheck, na época, e com muito sucesso, o Toninho teve sucesso, então foi uma... Não estou na política por acaso. Não sou aventureiro na política, não sou amador na política, mas também não sou profissional. Quero deixar isso claro, porque se eu fosse profissional, eu teria conquistado algo mais, abrir mão de algo mais, porque eu não quis ser oportunista e nem enganador à minha comunidade. Tudo que eu fiz na minha vida foi com transparência e com muita lealdade e com muita humildade. Então, faço questão de registrar isso aí, porque a velha política, não existe velha política, existe velhos personagens da política. Política, ela existe desde quando surgiu o ser humano se organizando. E assim, eu quero estar disponível, estou hoje muito mais preparado, muito mais disponível que eu estaria em 2004, quando eu tive a última pré-eleições, da eleição. E quero dizer a você, nesse período, 2004 até no momento, eu fui um mero observador. Prefeito que entraram, prefeito que saíram, o que aconteceram com os prefeitos, o que foi de bom, o que foi de ruim. Então, hoje estou muito mais preparado, muito mais amadurecido, e eu tenho muito a gratidão com essa comunidade de Viçosa que nos acolheram, que o que o ser humano tem de mais importante na sua vida chama-se gratidão. E essa gratidão tem com a minha comunidade, porque meus pais nos criou, eu criei meus filhos e agora estou com minhas netinhas. Não tenho atividade nenhuma fora de Viçosa, a não ser o imóvel que eu tenho em Ponte Nova. Esse é o resumo do que eu quero passar, o que eu tiro, quem eu tiro. Muito bem colocado, empreendedor nato, uma pessoa... o político por si também é um empreendedor, né? Então, quando você fala que sempre, desde sua entrada no Lion, já envolveu-se no meio político, é no sentido de tentar transformar de alguma maneira a nossa sociedade, a nossa cidade. Só lá dentro. Gratidão. Eu tenho experiência de 35 anos de voluntariado, que é o Lions e outras instituições em Viçosa, além da associação comercial, que também é uma espécie de voluntariado. Na minha época não teve remuneração, acho que não tem ainda. É por ideal, é por coisas que faz bem o ser humano. Eu me sinto muito bem, quero dizer à comunidade de Viçosa hoje que eu sou um voluntariado há 30 anos. Por isso que eu queria experimentar a servir a minha comunidade via a prefeitura. Tilu, agora você com o crescimento empresarial, com o amadurecimento político que você coloca, este momento, nós estamos num momento atípico da humanidade, um momento que temos uma crise da saúde, temos uma crise financeira se desenhando aí por todo mundo, assim podemos dizer. É momento, Tilu? É o momento... Primeiramente, Geraldo, opa, tá me ouvindo, já? Tudo ok, pode falar. Primeiramente, vamos definir o que é crise. Você consegue definir crise sem ser o dicionário Aurélio ou o Holanda, Aurélio? Crise
na palavra grega, significa peneira. Então, primeiro a pessoa tem que ter noção de crise. Desde quando existiu o mundo, a criação do mundo, já começou a crise, que é a peneira. Em grego, na língua grega, significa peneira. E quando você fala na peneira, aí nós vamos tirar a palavra crise, que eu passei por tudo isso economicamente, em toda fase econômica, toda fase, a peneira funcionou no Brasil. Funcionou na defasagem de cerveja, no qual eu passei vários anos ali administrando na peneira, gasolina, posto de gasolina, fechava sexta-feira, havia segunda, ficava uma semana sem produto. Então, a peneira, quem passa pela peneira e sobrevive é porque ele está preparado. E então, na minha vida, eu ignoro a palavra crise. Eu quero dizer que as maiores oportunidades que o ser humano tem na vida é crise. E é o momento mais importante que eu achava que eu não voltaria na política como candidato, mas devido à situação de hoje, essa peneira aberta aí me animou a ser. É um desafio que eu quero passar na minha vida, que é servir a minha comunidade. Muitos se acham donos e é decidido pelo cidadão viçosense. Ele é o eleitor, é ele que é o nosso, como você é vereador, foi o eleitor que te escolheu para te colocar na Câmara. E quem escolhe o seu dirigente, o seu prefeito, é o eleitor. Então, o eleitor é que merece todo o nosso respeito, toda a nossa transparência e, com mais importante hoje, muito mais importante, existe aí muito oportunista no meio político que você sabe. Então, o eleitor vai ficar muito atento hoje, por isso que eu te parabenizo por isso, botar as pessoas, para o eleitor pesquisar o que o cara é, o que ele foi, o que ele fez, o que ele faz, como ele procedeu esses anos, qual a sua conduta. Então, o eleitor, hoje, ele vai mudar por completo o que era para trás. Nós temos, hoje, experiência que nós estamos passando, então, a experiência vai crescer no conceito do eleitor. Hoje, a responsabilidade, um voto mal dado, ele não recupera mais. 4 anos perdidos são 40 anos para recuperar quando há sucesso na administração. Geral, é muito importante esclarecer os poderes, o executivo, o legislativo, no qual você pertence, mais o judiciário, mas eu tenho o 4º poder, não são 3. A imprensa livre é o 4º poder. Pode crer nisso. É o que vai fazer a diferença e que está fazendo no momento e que vai fazer a diferença chegando a informação correta junto ao eleitor. Então, é muito importante você na Câmara, você no sua live, você esclarecer o eleitor. Não vamos no oba-oba, nem na onda. Vamos na responsabilidade, na razão. Esquece o coração.
Esquece amor, política não tem coração nem amor, tem razão. Não se faz política com ódio e nem com amor, se faz com razão. Então, Geraldo, isso é muito importante que o eleitor ouve, principalmente o jovem, o que vai votar pela primeira vez ou que vem votando recentemente, que ele toma conhecimento quem é o seu candidato que ele quer que seja o servidor da sua comunidade. Servidor, não ser prefeito, servidor. Oi. Deixa a sua fala, quando você se remete à questão do eleitor, do cidadão, o doutor José Abraão, lá do Centro de Imagem, esse processo ele é democrático e a gente abre para que as pessoas façam perguntas. E o Zé Abraão ele vem me cobrando. Você tem que fazer essa pergunta, porque ela tem que ficar clara não só para quem vai responder, como para quem está acompanhando. E é bem na linha do que você está falando. Uma vez mandatário dessa cidade, você reconhece que terá patrão? Quem será o seu patrão? Ele falou, Geraldão, faz a pergunta desse jeito. Se reconhece que vai ter patrão, o que acha de trabalhar para os outros e quem seria esse patrão? Então vamos lá. Hoje, quem que é meu patrão? Hoje, eu sou dono, eu sou propriedade do Poço Viçosa. Quem que é meu patrão? É o meu cliente. Quem vai ser meu patrão? É o cidadão viçosense. Ele me colocou para ser seu servidor. Então, como tal, tem que respeitar. Ele é o nosso patrão. Seja concursado, eletivo ou contratado. Mas que o cidadão é que é o nosso patrão e que merece todo o nosso respeito. Como eu sempre pautei o respeito do meu cliente. O meu cliente é que é o dono do meu imóvel, ele que comanda o meu povo. Eu vou exercer a minha administração no posto em função do meu cliente, e não meu, não. E o funcionário é o meu auxiliar e o meu mais próximo sócio, porque ele ali é a imagem da empresa, ele que dedica ao cliente. Então, a consciência. Eu não sou dono de posto, não sou dono, e não sou patrão do meu funcionário, não. Eu sou colega dele. Eu vou passar por um período, caso eleito, e o povo, e o eleitor me outorga esse poder, para mim servir período estipulado 4 anos. O concursado vai ficar cumprindo o seu mandato até o final, que é o funcionário. Então, nós temos que ter consciência. Uma vez funcionário, uma vez nós somos servidor. Não sei se foi acontece. Se tiver dúvida, pode repetir. Eu repito para você. Está respondido, Tilu. Uma vez você colocou aí sendo eleito, vamos para a seguinte pergunta. 1º de janeiro de 2021, Tilu eleito prefeito. Na sua terceira tentativa, sagra-se prefeito de Viçosa. Qual o primeiro ato enquanto prefeito na administração municipal? Um planejamento técnico e profissionalizante, escolha de uma equipe com capacidade, honestidade, trabalhador, que esteja disposto a dedicar e ser servidor, como eu destaquei. O planejamento e o projeto, ele é feito em conjunto com a comunidade e sua necessidade. Quais a necessidade de Viçosa? Quais a prioridade, a necessidade? Você não vai traçar isso por igual. Você, com um orçamento em mãos, você vai colocar em prática. A questão
de cada comunidade, cada bairro, ela é diferente. Então, você vai tratar iguais os desiguais. Entendeu? Não querer colocar todo mundo igual, tratar todo, não. Você vai tratar igual os desiguais. Então, cada demanda é uma demanda. E aonde você busca isso? É o famoso orçamento participativo, audiência pública. Dizer, porque você tem asfalto para levar para uma determinada comunidade ou bairro. Mas o problema lá é uma energia, um poste, é uma rede de esgoto, é uma água, entendeu? É um calçamento. Então, você tem que discutir, então você tem que sair do gabinete, ir até a comunidade e ouvi-la. É o que nós vamos fazer, desde o primeiro dia. Assim você quase me faz quebrar a imparcialidade aqui, porque eu acredito ferrenhamente nessa ferramenta de gestão, o orçamento participativo. Então, estou contigo nesse ponto aí, viu? Porque realmente é o futuro, né? Eu vejo a gestão pública tem que caminhar para esse lado, sem quebrar a nossa imparcialidade aqui. Outros candidatos também defendem. Bom ouvir esse ponto. E quando você fala de tratar de forma personalizada a cada demanda, a cada demandante, né? Na sua fala de tratar os iguais enquanto desiguais, casa com uma pergunta que vem do professor Alair Ferreira, inclusive altamente técnico, tem um grande trabalho junto com a Universidade Federal de Viçosa, e ele coloca essa questão: se o senhor for eleito, assumirá uma prefeitura. Vou atrelar essa fala com a fala da peneira, que você disse da crise passada peneira. Se o senhor for eleito, assumirá a prefeitura num contexto com grande limitação orçamentária, aprofundamento do desemprego e da vulnerabilidade social em virtude da pandemia. Como Tilu se posicionará como gestor público neste contexto? É a pergunta do professor Alair. Laí, agradeço, professor Laí, e muito oportuna a pergunta. Geraldo, quando a gente fala em administrar, você não faz administração no achismo, você administra planejando. O planejamento passa pelo orçamento. Se existe um orçamento, existe recurso. Não vamos discutir se ele é muito ou é pouco, ele é suficiente ou insuficiente. Se você aplicar o orçamento corretamente, priorizando demandas, dando prioridade o necessário. Vou citar um exemplo. O que é necessário? A população cria um horror da cidade. Cidade suja, buraco, falta d'água, falta energia em algumas comunidades, falta alguns metros de rede de esgoto, alguns metros de pena d'água. Isso é essencial. Aí você fala assim, mas é saúde e educação? Saúde e educação, meu filho, é verba carimbada, cumpra-se. Já é programa feito, já é ali orçamentário. Então, nós estamos falando do orçamento do município, o recurso que o município tem. Além disso, Geraldo, quando você tem projetos, planejamento de projeto, um bom plano de execução, o que você faz? Você tem as verbas de recurso, verba orçamentária, a famosa verbas parlamentar, governo de estado, governo federal. Essa verba existe, ela está lá, só que ela está nos lugares para quem tem projeto. Acabou aquele negócio que chegar, eu sou prefeito de tal cidade, eu preciso do recurso. Não. Leva-se projeto com planejamento, com a necessidade da comunidade. Certo?
um bom líder. Você está baseado num bom líder da sua comunidade, no qual de Viçosa hoje temos em abundância. Nós temos deputado estadual, nós temos deputado federal. Na região, nós somos muito bem assistidos por liderança forte. No nosso aqui vizinho, deputado federal Muraé, que tem ligação, recebeu. Então, não cobrar desse pessoal. O eleitor, uma vez votou, tem que ter alguém para cobrar. Ter alguém para chegar, seu deputado, a comunidade necessita aqui o projeto, nós queremos. Agora, se for uma política imparcial, ela tem sucesso. Quando ela é parcial, quando você coloca interesses pessoais acima do interesse comunitário, da comunidade, o sucesso é menos. Quando você põe transparência, quando você mostra, o deputado manda a verba, você vai vir inaugurar, você a comunidade vai tomar ciência que a verba foi executada, vem conferir, aí você tem sucesso. Todos querem ser parceiro. A gestão, o meu plano de governo já tem até nome, gestão em parceria. A parceria, ela vem quem quer ser parceiro. Não tem cor, nem bandeira, e nem qual partido que é. Eu não quero saber disso. Porque ideologia e partido não enche barriga de ninguém. A comunidade está aí carente, ela precisa de alguém que tem pulso e vai lá e cobra ele a responsabilidade que levou de Viçosa. Então, meu irmão, é uma exigência, uma cobrança. Aí você pega, em vez de você ficar com a peneira tentando pescar água, botar água na peneira, você mergulha a peneira da água, mergulha na comunidade, mergulha em cima desse povo, que você vai ver se aparece ou não aparece recurso, e qual governo que não quer investir aonde que seu recurso vai ser aplicado corretamente. Qual deputado não vai querer liberar um recurso que ele vai ter o prazer de vir e inaugurar e falar, liberei essa verba orçamentária. Então, o que é que nós temos que ter? Planejamento. Nós temos que planejar a cidade. Curto, médio e longo prazo. Esse é um planejamento que eu me proponho a expor à minha comunidade viçosense. Eu tenho uma palavra, Geraldo, só para completar esse raciocínio, eu tenho uma palavra que chama gratidão. Por tudo que eu falei, por tudo que eu recebi dessa comunidade, de Viçosa, desde quando que aqui nasci e aqui ia colher os meus familiares, eu tenho a palavra gratidão. E eu não sou grato eternamente, e essa gratidão eu quero retribuir com luta. E eu nunca tive tanta disponibilidade como eu tenho hoje. Eu tenho um momento de experiência, eu tenho escola, eu tenho pessoas. Então, Viçosa tem talento, Viçosa tem pessoa. Falta você excluir política partidária, interesses pessoais e colocar a comunidade à frente. Quando você põe a comunidade na frente, põe as pessoas que pensa igual você, pensa na comunidade, muda-se a coisa. A diferença é essa. Deixa a gente mudar um pouquinho o rumo da conversa e depois voltar nesse ponto. Confesso que a sua fala ela é embargada do potencial empreendedor que você consegue assimilar e trazer muitas coisas numa única fala. E aí eu... vamos dizer assim, voltar um pouquinho a conversa para o âmbito dos bastidores. Tilu é uma liderança do PDT, um homem que fez o PDT Viçosa funcionar, né? Tilu era o carro-chefe. E hoje a gente sente que o PDT esfriou e o Tilu hoje está no PSD. O que levou a mudar de partido? Como se deu essa, no melhor sentido do termo, essa costura para hoje você estar
no PSD. Que circunstâncias foram essas? Eu me reservo de preservar algumas coisas, mas vou tentar te passar corretamente o que houve. 2014 para cá, eu afastei da liderança do PDT e foi entregue a outra corrente. Essa corrente deixou o partido esfriar, perdeu o quadro, perdeu os vereadores, perdeu tudo. Quando eu retomei esse ano ao PDT, a tomar ciência, deparei com algumas coisas que não dava tempo de corrigi-la. Fui lutando até no último momento, até o dia 4 de abril, exatamente ali e tal, tentando resolver. Então não resolvemos. Mas hoje o PDT é o partido que eu criei em 1980, ajudei a criar em 1983 com os nossos companheiros. Um momento certo, voltar para o PDT, que é o partido que eu acho coerente. Correto? Correto, Tilo. Nesse contexto, e aí você coloca que foi uma circunstância até temporal, e acabam duas grandes lideranças viçosas no mesmo partido. Esteve conosco aqui na live, o Raimundo de Oliveira, e agora estou com você, né? Dois nomes que estão no PSD. Como está o diálogo entre vocês? Como está o ambiente dentro do partido? Há uma transparência? A gente sente que são duas condutas de transparência. Como está sendo isso lá dentro? Geraldo, primeiramente o respeito. O partido não é Tilo e nem Raimundo. O partido é um grupo de políticos. O partido hoje tem mais de 30 pré-candidatos a vereadores para sair 23. O Raimundo, como eu, nós somos recém-integrantes chegados ao PSD. O Raimundo sai hoje em vantagem com relação à pretensão de ser pré-candidato a prefeito. Eu, com todos os meus direitos cidadão, com direitos políticos, tudo certinho, eu também me preterei. Só que não vai ter briga. Se alguém estiver pensando, vai ter briga e disputa interna, não. Porque o PDT, o PSD, não é Raimundo, não é Tilo. Ele é um conjunto, é um partido que tem mais de 100 filiados e tem outras lideranças que merecem também pleitear a sua pré-candidatura a prefeito. E não é só o Tilo e o Raimundo, não. A doutora Vânia, você conhece. Ela tem todos os quesitos que também pode se candidatar a pré-candidatura a prefeito. Agora, nós vamos fazer isso racional, nós. Não é o Tilo, não. Nós. Não vai ter disputa, não vai ter raça. E o Raimundo, ele saiu na frente. O Raimundo saiu na frente. O Tilo se coloca como pré-candidato, como qualquer cidadão tem esse direito. Como a Vânia, se quiser. Como outros nomes que nós temos lá, o Antônio Carlos, ex-secretário da Saúde, você conhece, é uma pessoa também íntegra. Então nós temos, então não vai ter, se alguém está apostando, vai ter disputa? Não existe isso no PSD. E tem uma conversa lá. Principalmente da minha parte.
Compreendi, Tilo. E tem uma conversa da famosa chapa puro sangue? Ou vocês, no diálogo interno, a busca por outras agremiações partidárias? Olha, em política é arte de entendimento. Política é arte. A política está na sua vida, na decisão da sua vida, decisão do seu filho, decisão da sua comunidade, na educação, na saúde. A política é acima de tudo. A política está acima do cidadão, certo? O cidadão que se põe acima da política, ele está fardado a fracassar. Então, o que eu quero dizer a você? O dia de hoje, nós fechamos ele com uma situação política. Amanhã você pode acordar com outras situações políticas. O PSD ele está aberto ao diálogo a todos os partidos, já com a aliança firmada, que é o Partido Solidariedade. E que vai ter outras alianças. Está partindo. Não temos veto. Estou falando do meu pensamento que nós discutimos até hoje no grupo do PSD. Não temos veto de aliança com ninguém. Não tem veto. O caminho está aberto, o diálogo está aberto, a decisão vai ser o momento certo. Raimundo, sai chapa pura, sai uma outra aliança, isso vai ser discutido, nós temos tempo para isso. Nós temos até agosto, se manter o calendário atual. Então nós estamos tranquilos. Pode ficar tranquilo, Geraldo, que o grupo lá é de liderança, de pessoas conscientes, pessoas que não têm interesses pessoais, pessoa que pensa na comunidade, pensa em Viçosa. Viçosa está acima de todo cidadão. Viçosa representa todo cidadão. Então, não existe cor, nem bandeira, nem ideologia, nem nada. Existe um cidadão que está carente aí fora de ser enganado por alguns profetas da política. No viés de que a política é a arte do entendimento. O PSD me faz lembrar o nosso saudoso Vicente César essa fala, viu, Tilo? Mas enfim, nessa questão do diálogo, do entendimento, vamos jogar, digamos, um tempero nessa conversa. O prefeito Ângelo Schecker, né, o grupo do prefeito Ângelo Schecker, até então não apresenta solidamente pré-candidatos. PSD tem conversado, Tilo tem conversado com esse grupo, Ângelo Schecker, e vou além. Quando você fala do programa de governo, seria gestão e... Em parceria. Em parceria. Gestão em parceria. Em parceria. Nesse contexto, há alguma conversa com algumas lideranças políticas mais altas, né, nesse pacote? Uhum. Como está esse... Existe. Geraldo, conversão com todas as lideranças de Viçosa. Quando você acha que a gente está montando, o pessoal está discutindo candidato e para dando entrevista, isso, aquilo, nós estamos trabalhando em bastidores, procurando qual o problema de Viçosa, a causa número 1, a causa número 2, que é a carência de Viçosa, o que Viçosa precisa, qual o futuro do jovem, o adolescente, o jovem que está aí, qual o futuro? Cara, nós temos uma das maiores universidades
federais do Brasil, é a segunda, a terceira é a melhor de Minas, está entre as 10 melhores do Brasil. Cara, o que nós estamos perdendo? Nós jovens a formar na universidade e ficar aí, ter que ir embora. Não, tem que ver o que está acontecendo. Aonde está a tecnologia? Aonde está? Por que ela não fica em Viçosa? O que está acontecendo? Alguém quer ser mais que alguém? O reitor quer ser melhor? Quer ser maior que o prefeito? O prefeito quer ser maior que o reitor? O prefeito quer ser maior que o juiz? Não tem isso com a gente. A importância é igual, cada um no seu devido lugar. É para o bem da comunidade, eu estendo tapete e ajoelho no reitor. É para o bem da cidade, não tem problema nenhum. Meu irmão, nós perdemos tanta Viçosa, eu arrisco te sendo que nós temos na nossa casa. Tilu, faz a gentileza para nós. Deu uma travada na internet quando você falava a questão dos 150 anos da cidade. Continua a partir daí. Então, veja, Viçosa está batendo 150, ou bateu 150 anos, 149, 150. Entendeu? Ouviu, Jean? Já teve. Já está me ouvindo? Tá. Ouvindo? Quando eu me referi à idade de Viçosa, à emancipação de Viçosa, eu me referi ao atraso que Viçosa está. Ela avançou em alguns aspectos, mas está atrasada em outros. Nós perdemos a beleza da universidade, a sua tecnologia, o seu preparo de pessoa, de técnico. Nós estamos perdendo isso. Nós perdemos isso. Isso tem que ser avaliado, meu irmão. Tem que sentar reitor e tal. O que está acontecendo? Por que a universidade, o campo da universidade é um paraíso? Por que nós, na cidade, temos uma diferença tão grande da universidade se nós somos uma coisa só? O campo da universidade é comunidade de Viçosa. Então, Viçosa está atrasado, eu arrisco, aproximadamente 70 anos, em alguns aspectos. Nós ainda calçamos ou com pedra fincada, pedra lascada. Nós ainda vamos para a estrada rural com ponte aí de madeira, meu irmão. Para com isso. Emergência é uma coisa, mas permanecer é outra. Então nós temos que avaliar isso tudo, tem que analisar isso. É isso que eu me refiro. A conversa muito rica, Tilu. E aí, para a gente tentar fechar um pouquinho essa situação de bastidores, mas já também falando em nível de uma candidatura e de uma vitória, a figura do vice, né? Você lá no começo fala aquela questão da velha política e dos velhos políticos, e a gente percebe, concordo com o que você falou a respeito desse intercâmbio universidade-cidade, estamos defasados nesse contexto. Historicamente, temos uma questão de vaidade entre esses poderes, eu acho que vem diminuindo até. E, sou testemunho do passado disso. Referi porque eu sou testemunho do passado. Se discutir quem é mais importante, o reitor, ou a universidade, ou o prefeito, ou a cidade. Eu participei disso e ouvi isso. Me estarreci quando eu ouvi isso. Dentro desse contexto,
A gente tem também, eu acho que você deve testemunhar, muitas das vezes os nossos vice-prefeitos, uma figura muito, vamos dizer, debaixo da asa, sem nenhum protagonismo dentro da gestão. Você, na condição de prefeito, pretenderia criar uma metodologia especial para otimizar a figura do vice-prefeito? O vice-prefeito é um servidor qual é o prefeito. Ele foi eleito para o cargo e tem que exercer o cargo, mesmo com divergência. Porque na democracia é conflito de ideias, mas o bem comum prevalece mais. O meu interesse com o interesse de outro, a comunidade é prioridade. Então, quando escolher, quando entender, por que não dá certo, Geraldo? É porque são feitos no arranjo político. Quando ele é feito transparente, com disponibilidade de qualquer vaidade, tirar interesses pessoais e colocar interesse comunitário em primeiro lugar, você corrige isso aí. Agora, o meu vice, caso venha a ocorrer, vai trabalhar comigo no meu gabinete como meu auxiliar, ou vai ter o gabinete dele, para ele trabalhar do jeito que ele quiser. Mas nós vamos dividir tarefa, nós vamos dividir responsabilidade. Nós não podemos incorrer com atrito e prejudicar uma cidade toda. Não existe isso no meu vocabulário. Na minha vida, se você buscar, eu tive todos os meus empreendimentos, eu tive sócio. O que é sócio? Todos são meus amigos. Separamos sociedade quando separamos Antártica. Cada um tem seu... Hoje somos amigos de tomar cerveja, de encontrar e bater papo. Por quê? Respeito. Respeitar o cidadão, respeitar o seu cargo e o que eu tenho. Você entendeu? E transparente. Ser transparente. Jamais entendimento. Um caso de dúvida, eu dou razão para ele e fico com a dúvida para mim. Não vou levar nada em consideração porque achar que eu sou superior a ele. Nós não somos superior a nada. Nós não somos superior a nós, é o cidadão da comunidade. Repeti isso aí. Vamos falar de pandemia e as perguntas são: qual a sua análise, avaliação das condutas e dos atos do nosso presidente da República? E na esfera municipal, que medidas você não tomaria e que foram tomadas pelo prefeito e aquelas que você tomaria e o prefeito, porventura, não tenha tomado? Pensa um minutinho que eu preciso agradecer aqui aos nossos apoiadores. JM Importações, trabalhando com variedades de eletrônicos, videogames, celulares Xiaomi, iPhone, perfumaria e acessórios. E agora com a novidade que transforma a sua TV em Smart TV, TV Box e BTVX. Contatos pelo 31 98881 3742. Você pode seguir no Instagram pelo JM Importações USA. Café Universitário, agora com entrega grátis para todo o Brasil. Você pode saborear o café universitário com entrega delivery em sua casa pelo 31 98707 9548. Siga no Instagram, @Café Universitário MG. Quer pedir pelo aplicativo? É entrar lá no Mercado Shops caféuniversitario.com.br.
Peça seu cafezinho de primeira, tradição da nossa cidade. Viçosa Beer, agora com a cerveja viva, Tilu. Você comentou de cerveja, veio, né, essa era das cervejas artesanais. Viçosa possui algumas cervejarias e a Viçosa Beer é líder no mercado, entregando na sua casa aquela cerveja que não é pasteurizada, ela fica lá na fabricação, sai direto no growler de 1 litro e você pode degustar em várias variedades. É difícil não fazer essa redundância, mas é porque tem vários sabores diferentes em que você vai se apaixonar já no primeiro gole. Para pedir, 31 99896 0044. Aí casando com a cervejinha, aquele churrasquinho, aquela carne assada de final de semana, lá do Açougue São Geraldo, nosso amigo Dadá, na Santa Rita, 3891-5360, você faz a sua encomenda. Um abraço também. Qual que é a sua opinião, Tilu? Ô, Geraldo, eu tenho por hábito não avaliar, não emitir opinião, porque a minha opinião não tem valor nenhum científico, nenhum valor técnico, mas eu vou dizer o seguinte, eu sou cumpridor. Geraldo, tranquilo? Tranquilo? Deu para ouvir? Restabelecido, Tilu, restabelecido. Restabelecido. Então, eu não tenho por hábito emitir opinião, porque a minha opinião não tem valor nenhum técnico nem científico. Eu sou aqueles que estou observando o que está acontecendo. O que está acontecendo? Eu estou obedecendo o decreto municipal desde o primeiro. Eu sou cumpridor daquilo que é determinado. Não posso falar se o decreto está certo ou está errado. Se falta alguma coisa, ou poderia ser assim, sabe que não tem valor nenhum a minha opinião. Que eu vou agradar um, desagradar outro, e não tem valor científico nenhum. O que eu quero dizer a você? As medidas municipal e estadual, os números falam por si. Não sou eu que vou falar. Os números estão aí. Agora, se houve exagero, houve aquilo, a gente ouve tudo, é opinião pessoal. Então, eu estou cumprindo aquilo que é determinado, que o decreto municipal. Agora vamos a nível nacional. Eu tenho acompanhado desde quando iniciou. Aí o parâmetro para mim é o que ocorreu internacionalmente naqueles países, principalmente Inglaterra, França, Itália, Estados Unidos e Espanha. Nem vou incluir a China, porque a China foi muito hábil. Ela está na frente de todos os países. Começaram lorora, besteira, demoraram a tomar a decisão. Está aí os números, volto a dizer, os números falam por si. Os estados que foi aí, demorou papá, estão aí Amazonas, Ceará, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados com maior índice.
eu respeito a política dele. Então eu estou respeitando a política